Caros amigos, bom dia, boa tarde e boa noite. Passei um perrengue, mas estou aqui de volta para falar sobre que já era, mas atualmente aumentou muito seu escopo funcional, né? Sobre o gás carbônico. O gás carbônico já foi uma matéria, é uma matéria-prima, né? Porque o gelo seco é feito a partir do gás carbônico e muito usado. E o gás carbônico é usado nos extintores de incêndio de espuma, pois ele tem o efeito de, mesmo em possuindo, é muito engraçado isso, né? Em possuindo moléculas de oxigênio que são altamente comburentes, a presença do carbono combinada com oxigênio faz o efeito justamente oposto. Ele apaga, ele sufoca o fogo imediatamente, porque ele bloqueia a ação do oxigênio como comburente em qualquer coisa que esteja pegando fogo. Claro que os incêndios têm vários tipos, podem ser causados por curtos-circuitos, podem ser causados por explosões de gás, podem ser provocadas por uma panela no fogo. Então, os extintores de incêndio eles têm classificações. Para quando o fogo é por eletricidade, é um tipo, o extintor de incêndio dos automóveis, que agora foi abolido, não sei porquê, mas antigamente para se licenciar, você tinha que arrumar um extintor de incêndio para o seu carro de qualquer maneira, concomitantemente com essa situação, simplesmente os extintores de incêndio sumiram do mercado. Então a gente queria fazer o licenciamento do carro e não se conseguia extintor de incêndio. O Brasil tem dessas coisas esquisitas, né? Sempre teve e eu acho que sempre terá. Então, o que eu venho dizer agora é que isso tudo que o gás carbônico é utilizado é de uma capacidade de segurança enorme, né? O uso do gás carbônico para conter incêndios, inclusive em pousos de aviões, né? Aquela espuma toda que é lançada na pista quando o avião faz um pouso de emergência, porque o problema do avião não é pousar, é porque as asas dele são tanques de combustível. Então, quando ele se atrita com o solo, por alguma razão, as centelhas inflamam o próprio combustível. A morte das pessoas que estão no avião não é geralmente pela queda, e sim pelo o grande incêndio que se segue a essa queda. Bom, então vamos falar agora de gás carbônico como matéria-prima. O gás carbônico alçou como uma das mais primordiais matérias-primas que o homem é capaz de produzir. Ele usa o combustível fóssil, né? E excreta no escapamento dos seus veículos, né? Tanto caminhões, ônibus, navios, aviões, carros, tratores e principalmente fábricas, né? Porque a poluição que os automóveis, esses navios, aviões, automóveis poluem não chega aos pés das inúmeras fábricas que vertem pelas suas chaminés quantidades inimagináveis de gás carbônico na atmosfera. Eu não sei, a gente, se continuar nesse ritmo, não teremos muito futuro, não. E a descoberta da sintetização de combustível a partir do gás carbônico, isso, ao meu ver, o governo brasileiro ele tem todos os meios para... Ele prospecta petróleo, mas não refina o petróleo que prospecta. A gasolina a gente tem que ver processada nas refinarias dele, porque as nossas refinarias estão todas privatizadas
e não tem a capacidade de lidar com o óleo do pré-sal, que tem características muito peculiares, talvez pela sua profundidade de armazenamento, né? Ele tenha sofrido algumas mutações químicas que o petróleo mais superficial não tem. Bom, sendo assim, a gente fica na mão da OPEP. E por que nós temos que ficar na mão da OPEP? Porque nós somos incapazes de refinar o nosso petróleo. Nós somos o 10º país mundial em produção de petróleo, com o que nós já temos, com o que nós já sabemos que temos, mas não temos como prospectar ainda. Nós simplesmente, toda a costa brasileira, do Rio de Janeiro até o Amapá, tem um manancial petrolífero gigantesco. Mas, mais que isso, eu vejo isso como uma reserva estratégica. Não para produzir combustível, porque o combustível nós já estamos há mais de 200 anos. Que eu digo nós, a raça humana, né? Ou raça. Então, há mais de 200 anos, fora os eventos cataclísmicos da própria natureza, como vulcões, que são um dos maiores que ejetam a maior quantidade de gás carbônico promovida pela natureza, mais contrabalançada pela natureza através das árvores e dos vegetais, e que nós insistentemente vamos execrando do planeta, entendeu? Não sei porquê, e eles são justamente a primeira parte de... Eles entendem o gás carbônico como um alimento, entendeu? Mas o oxigênio não. Mas eles entendem que o oxigênio é necessário aos seres vivos não vegetais. Então, chega a um ponto que a natureza coloca os pingos nos is, nos jotas, os dois pontos, as reticências, todos os pontos estão no seu lugar para a natureza, mas nós não conseguimos ainda, passados séculos, milênios, nos entrosarmos com o que a natureza nos ensina. Então, está o afã do carro elétrico, do carro a hidrogênio. Agora, até acalmou um pouco, porque eles já viram que as metas que eles, com o preço que os carros estão e as baterias que eles usam, não vão nos levar a nada. Ninguém explica o que vai acontecer com os carros a combustão, que são a suprema maioria no mundo, né? Até eu tenho um, então o que eu vou fazer com o meu carro se eu não puder usá-lo mais? Ele perdeu a função. Eu não posso mais jogar gás carbônico, mas eu só jogo gás carbônico porque as empresas que sabem que o gás carbônico é um produto passível de ser remontado em combustível, não inventaram um jeito de aproveitar esse gás carbônico gerado pelo meu motor, simplesmente porque é o meu motor do meu carro. Então eles não querem gastar dinheiro comprando o gás carbônico que eu produzo, que agora é matéria-prima. Não pensam em botar combustível à base de hidrogênio, postos de gasolinas, postos de abastecimento de carro elétrico em tudo que é canto. E essas coisas custam dinheiro, mas comprar o oxigênio, que nós todos compramos gasolina e etanol, eu só uso etanol, entendeu? No meu carro eu usava gasolina, parei, voltei para o etanol e eu gosto mais do carro, do uso do meu carro com etanol. O meu motor é outro motor. Então, talvez porque a gasolina seja batizada de tudo que é tralha que eles encontram, né? Bom, então, nós temos que tratar o gás carbônico como um produto. Nós temos que
providenciar o quanto antes a construção de, são sintetizadoras de petróleo, combustível, a partir do gás carbônico, mas não captando da atmosfera, já, já deixando de emitir isso para a atmosfera. Vejam só, se você tem um carro que produz gás carbônico, se você não o joga na atmosfera, mas você precisa do governo que tenha um modus operandi modernizado do uso, da captação desse gás carbônico que você produz, porque você comprou a gasolina deles e é a gasolina deles que faz você produzir gás carbônico. E você tem o seu carro, e você comprou o carro deles e pagou imposto e paga imposto anualmente ao governo. Então o governo está lá só assim. As estradas ele privatiza e a gente fica na mão. O DR já devia ter sido extinto. Não sei para que existe esse tal departamento de estradas de rodagens, se todas, praticamente as principais vias já são pedagiadas. Qual é a função do DR? Como ele consegue renda? Não dá para entender. Então, eu ontem estava vendo um programa no canal com o irmão nosso, né, que tinha uma emérita doutora em petróleo, essas coisas, né, e a manufatura de plásticos, espumas e tudo mais. Ela não tocou no assunto do carro a combustão. Ela só tocou no assunto que cabe ao trabalho dela, que é aproveitar esse gás carbônico que nós produzimos, ou coletando da atmosfera, ou por algum dispositivo em que nós não deixemos o gás carbônico sair para a atmosfera, e sim colocá-lo num tanque para ser entregue no posto de gasolina em troca do novo combustível. Então, o que aconteceria? Nós pegaríamos todos os carros a combustão e eles deixariam de ser poluidores. E, melhor ainda, nós não precisaríamos que o governo ficasse que nem um louco procurando, até querendo fazer perfuração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Ora, veja, você montar uma plataforma na foz do Rio Amazonas é o absurdo dos absurdos. Entendeu? Aquilo ali tem que ser área de proteção ambiental, para a gente poder ter ar no futuro para respirar, porque do jeito que vai, 30 anos já estamos todos já nos transmutando em outros tipos de seres, porque de oxigênio nós não viveremos mais, vamos ter que respirar alguma outra substância, entendeu? Para poder sobreviver. Tal é a plenitude de ocupação do espaço do gás carbônico liberado principalmente pelas fábricas. Então, tudo que usa combustível, inclusive o óleo diesel, os caminhões, os ônibus, os navios não precisariam ter mais chaminés. E vocês sabem, né? A coisa mais feia no navio transatlântico é a chaminé. Aquele 2 tubos fumacento, aquilo ali, inclusive na Segunda Guerra Mundial, era fácil afundar o navio, porque o submarino, antes de ver o navio, já via o rastro de fumaça que os comboios deixavam no ar. Então, aquilo não foi um crime, como eles querem dizer, foi uma guerra. E os alemães estavam mais bem apetrechados e foram mais sagazes. Então eles chegaram à conclusão: caramba, se os Estados Unidos não quer entrar na guerra, mas está sustentando a Inglaterra, tudo que ele manda para sustentar a Inglaterra, se nós afundarmos a Inglaterra, se rende.
quem declarou guerra à Alemanha foi a Inglaterra e a França. A Alemanha não declarou guerra à Inglaterra e à França. Foram as duas, porque tinham um acordo com a Polônia impossível de ser cumprido, porque a Polônia tinha, a Tchecoslováquia era separada da Europa, propriamente dita, pela Tchecoslováquia, que tinha domínio, pela Hungria, que tinha domínio e era de conluio com o governo alemão da época, que isso já vinha desde a primeira parte da Grande Guerra. Eles não tinham como mandar tropas, mas eles tinham sim, as tropas alemãs estavam todas voltadas para a Polônia. Eles podiam ter, se tivessem exército capaz, comando capaz, o principal pecado é que todos os generais do início da segunda parte da Grande Guerra Mundial, eles eram generais com a mentalidade da primeira. Eles como generais já tinham mais de 70 anos e não largavam a rosca, ficavam ali naquilo, e as ideias deles eram magnânimes, eles sabiam tudo de guerra e tudo mais, mas não uma guerra que estava se apresentando. Eram 20 anos de evolução em armamentos. Então, a França e a Inglaterra não prosperaram nesse sentido como a Alemanha prosperou. E a Rússia se preocupava mais em manter oficiais fiéis a ele do que oficiais capazes de comandar um exército, um regimento, um batalhão. E ele matou mais de 80% do exército russo nessa brincadeira, e os outros 20% ele mandou para a Sibéria ficar pastando lá em campos de concentração. Mas o russo guarda isso, tenta guardar isso, tentou guardar isso. As Sete Chaves fez acordos com os alemães, fez acordos com os japoneses, entendeu? Quiseram se manter. Quando eles foram invadidos, os japoneses não, mas os alemães chegou que se eles não conseguiram vencer a Finlândia, eles tentaram invadir a Finlândia para abrir uma frente de proteção. A capital russa ficou com o nome de Leningrado, mas depois foi mais para o interior, para Moscou. Bom, então, interessantemente, Leningrado ficou cercada a guerra toda. Desde a hora da Operação Barbarossa entrou os exércitos norte alemães, cercaram Leningrado e passaram desde o início de 41 até final de 44, quando ela foi liberada pelos exércitos russos, bombardeando a cidade cercada. Ela não tentou invadir Leningrado, ocupar Leningrado, entendeu? E depois que acabou essa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nem eles se chamavam de comunistas, se chamavam de socialistas, o que é pejorativo para o socialismo, uma nação que nem a Rússia se coloca no mundo. É pejorativo se chamar isso de um país socialista. Eles têm tudo lá, menos o socialismo. Países que a gente pode chamar de socialistas seriam a Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca. Esses são tidos como... E são reinos, cada um tem seu rei, mas ele é igual à Inglaterra, ele é figurativo, né? Ele só tem um poder, de decapitar a presença do primeiro-ministro e fazer o parlamento eleger outro primeiro-ministro. Esse poder o rei tem. E nos países que não são reinos, são repúblicas, é o presidente, que também é uma figura que quem governa é o primeiro-ministro, que é o que o líder está doido para ser. Ele está doido para ser primeiro-ministro do Brasil, porque ele quer mandar em tudo.
mas eu não vou falar de política, eu vou falar de gás carbônico. Então nós, por causa desses entreveros internos, nós estamos nos esquecendo de nos colocarmos no mundo como um país potente, grande e a ser respeitado. Nós não temos culpa de ter sido colonizados como fomos. Nós não temos culpa dos negros africanos terem sido trazidos para cá à força, porque os índios que aqui viviam e esse território era todo deles desde 76 mil anos, quando ainda tinha resquícios na Europa da Era do Gelo. Então nós não temos culpa disso, nós convivemos, todos como brasileiros que somos, né? Então, é primaz usar o combustível e o gás carbônico oriundo da queima desse combustível como matéria-prima para reproduzir o mesmo combustível ou combustível menos poluente possível, ou seja, o etanol. Entendeu? E não ficar usando esse produto para fazer colchão, como a mulher falou, vai ficar mais barato fazer o colchão, fica mais barato fazer uma placa de estomeria, e saiu falando um monte de termos lá que ela esqueceu que ela estava falando para o povo escutar, e as palavras químicas, nem todo mundo estudou química, que nem eu estudei. Então, eu entendi, mas eu tenho certeza que 99% de quem escutou aquilo e só tinha a minha visualização, só eu fiz comentários. Eu aproveitei, fiz 5 comentários dentro do canal dela. Até agora, ela não me respondeu. Ela deve ser muito ocupada, né? Ainda mais se ela for sogra, né? Se ela for sogra, ela é muito ocupada, ela tem que perturbar bastante o seu genro, então não tem tempo de ficar entrando no canal que ela mesma fez para ela, que ninguém fez comentário nenhum também. Eu já tô feliz hoje, recebi um comentário de um, como eu vou dizer, vocês são tudo para mim. Então eu quero explicar para vocês tudo que eu aprendi na vida, conversar com vocês, dialogar com vocês, e o único jeito que eu tenho é vocês entrando nos meus comentários. E se não gostaram, desce a lenha mesmo, porque eu, quando não gosto, eu desço a lenha, é legal também, entendeu? E eu não vou ficar triste por causa disso, não. Eu vou, se eu não tiver razão, eu sou o primeiro a reconhecer. Então, se não gostaram, descem a lenha. Mas graças a Deus o comentário que eu recebi hoje foi elogioso. Então, eu posso dizer para você que está me assistindo, que tem pessoas que estão assistindo e que já estão começando a ver a necessidade que eu sinto de que comentem, que, por exemplo, se gostou, dê um like, entendeu? Para eu saber se gostaram, como é que tá. Então, engraçado que eu decidi hoje falar sobre isso, sobre o gás carbônico, porque eu já tem vários vídeos meus em que eu falo do gás carbônico como sintético, porque a gente usando o gás carbônico que nós produzimos para refazer um combustível menos poluente, nós fechamos um ciclo. Nós produzimos a matéria-prima para usarmos depois como combustível. E todo mundo ganha. Ganha você, que você não vai dar gás carbônico de graça para o dono do posto, sabendo que ele vai ganhar dinheiro com aquele gás carbônico, né? A gasolina que ele coloca. Pode ser gasolina ou
pode ser etanol feito com o gás carbônico que eu já entreguei para ele. Então, o motorista de caminhão que vai abastecer o posto já é abastecido com tudo que ele coletou de gás carbônico dos automóveis e não vai mais para a refinaria. Ele vai para a fábrica de reciclamento do gás carbônico em combustível. Então, caramba, esse blá 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 de que o carro a combustão é o responsável por grande parte da poluição, morreu. Para mim, morreu. Solução existe e está na nossa cara. Está na nossa cara. E ontem eu vi uma catedrática confessando que a gente não precisa usar o nosso petróleo mais, porque o gás carbônico que você produz, você vai uma vez só botar combustível no teu carro. Daí em diante, você vai botar combustível reciclado. Porque você vendeu o teu gás carbônico. Porque o teu gás carbônico foi transformado em etanol. Então, você não polui e também não destrói a natureza fazendo prospecção de petróleo a 8 km de profundidade. Faça-me o favor. Nós temos aqui, nós somos o segundo planeta em quantidade de gás carbônico no sistema solar. O primeiro é Vênus. E vejam como Vênus está. Vênus tinha tudo para ser um segundo lar nosso. O tamanho, a gravidade, mas a atmosfera dele, ele tem vulcões, muitos vulcões também, então a atmosfera dele é praticamente ácido sulfúrico e gás carbônico. E a nossa atmosfera, que também tem gás carbônico, porque nós temos atividade vulcânica, agora nós criamos nós criamos nossos próprios vulcões, nosso carro funciona como um vulcão, nossas fábricas de roupas, de chinelo, tudo mais, poluem mais do que os carros, e até a fábrica de carro polui mais do que os carros que ela fabrica. Se pegar todos os carros que ela fabricou, ela num dia polui mais do que aqueles carros em 10 anos. Então, gente, é primária a importância da pressão de nós, como povo, expormos nossa opinião com relação a essa realidade factível. O Chile já produz isso. Poxa, nós vamos ficar para trás do Chile? Nós não vamos mostrar ao Chile do que nós somos capazes? Então, gente, nos seus canais, coloquem isso, entrem no YouTube, estudem como é feito as coisas, bolem seu programa e coloquem, mas é vital para o Brasil e para o mundo nós reaproveitarmos o gás carbônico e não excretá-lo simplesmente na atmosfera, porque não encontramos outra maneira de usar. É a mesma coisa que eu furasse o tanque de gasolina e andasse com o carro na rua perdendo gasolina. É a mesma coisa, nós estamos jogando matéria-prima fora, estamos deixando de ganhar dinheiro. É assim. Eu vou terminando desejando a vocês muita saúde, pensem bem no que eu falei e não se desesperem porque a solução virá, mas se a gente não pressionar, aí vão ser outros 500, não vai ser culpa nossa. Então a todos, saúde e até a próxima.